profecias bíblicas que estão se concretizando nesse exato momento e fazendo com que algumas pessoas não percebam que aparentemente já estamos no apocalipse. O primeiro de tudo é sobre o conflito Israel e Palestina. No ano passado viralizou um vídeo na internet onde filmaram um senhorzinho andando no meio de Israel com um cajado, usando roupas antigas que não eram daquela época, com cabelo grisalho, e a pessoa que filmou ainda disse que tentou falar com ele, mas era como se ele não tivesse ouvindo. Quando esse vídeo viralizou, imediatamente as pessoas começaram a dizer que se tratava de Moisés. Por mais que pareça até engraçado, é uma coisa bem bizarra, porque esse cara sumiu depois que esse vídeo viralizou, ninguém encontrou mais ele. Imediatamente as pessoas começaram a ligar esse homem desconhecido à profecia bíblica que diz que 7 anos antes do fim dos tempos, Deus vai enviar 2 profetas pra terra pra tentar converter o povo antes que o mundo se acabe. Algumas pessoas começaram a dizer que o cara poderia ser um cosplay ou uma pessoa tentando colocar medo nas pessoas, mas gente, cosplay no meio da guerra? A segunda profecia envolve o rio Eufrates. Se você ler a Bíblia, você sabe que o rio Eufrates é muito citado, principalmente em Apocalipse. É um rio que fica lá perto de Israel. Junto com as citações sobre o rio Eufrates, também fala sobre a ira dos 7 anjos, né? Que aí já é outra história bem longa, e basicamente tem um versículo que fala que o 6º anjo derrubou a sua taça sobre o rio Eufrates. Isso fez com que as águas do rio desaparecessem e o rio ficasse completamente seco. Ou seja, isso iria acontecer também no fim dos tempos. E olha como é que tá o rio Eufrates hoje. Seco. Eu não sei, essa foto aqui é de alguns meses atrás, eu não sei se hoje em dia voltou a água lá ou se ainda tá do mesmo jeito, mas se ainda estiver seco, fiquem com medo porque isso é preocupante. A terceira profecia tá acontecendo agora, nesse exato momento lá no deserto, e até eu fiquei assustada. E olha que muita coisa eu não acredito. O deserto do Saara tá literalmente inundado. Sim, o maior deserto do mundo e o mais seco, acredito. Tá cheio de água. E por mais que tenha uma explicação científica pra isso, porque até onde eu vi aqui, o deserto tem ligação com a floresta amazônica, eles têm uma ligação ali, como a floresta, ao invés de úmida, tá cada vez mais seca por causa das queimadas e o desmatamento, e se influencia no clima do deserto do Saara, que tá cada vez mais úmido. E por mais que chover no deserto não seja algo incomum, estudiosos já falaram que não é uma coisa normal, que a gente deve se preocupar. Se preocupar mais ainda com esse versículo bíblico aqui que fala, Isaías capítulo 44, vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios.